Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Rainha, especialista em saúde integrativa, e eu vim aqui dar um recado muito importante para você, profissional da área da saúde, terapeuta e profissional da área do desenvolvimento humano. Descubra como fazer com que os seus pacientes alcancem resultados mais rápidos, profundos e duradouros, sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Exatamente, sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Esses são realmente alguns dos grandes desafios para nós profissionais. E talvez você também seja como eu, que tinha muitas dificuldades para conseguir enfrentar esses desafios e fazer com que meus pacientes alcançassem resultados transformadores. Foi quando eu comecei a estudar tratamentos naturais e aplicar técnicas que me auxiliaram muito a enfrentar esses desafios e atingir resultados sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Bom, muitos profissionais começaram a me procurar para conhecer mais sobre o meu método de tratamento, por isso hoje eu estou aqui para compartilhar com você um dos tratamentos integrativos que vai lhe ajudar muito a atingir excelentes resultados com os seus pacientes. Bom, vamos conversar sobre o que existe além da alopatia. Então, a alopatia é um método de tratamento que se empregam medicamentos e por diversas vezes acaba sendo alvo de muitos debates devido à quantidade dos efeitos colaterais dos medicamentos e também todo o impacto que acontece no organismo. Então, agora eu convido você para me acompanhar até o final desse vídeo e descobrir por que cada vez mais os pacientes buscam profissionais especialistas em florais para cuidar da sua saúde e das suas emoções. Vou apresentar para você o sistema dos florais de Bach. Esse sistema de saúde ele foi desenvolvido na Inglaterra na década de 30 pelo médico pesquisador reconhecido mundialmente, o Dr. Edward Bach. A sua visão particular da medicina não se parecia nada com os procedimentos ortodoxos da época, o que acabou levando ele realmente a investigar novos caminhos para combater as doenças, procurando sempre se afastar dos métodos tradicionais que aliviam os sintomas, mas não as causas. O Dr. Bach ele deixou um legado intelectual inestimável, referente então a esse sistema de tratamento terapêutico que tem como foco cuidar do paciente, não da doença, atuando então na causa e não apenas nos sintomas. Nós sabemos que nos sintomas estão realmente dados extremamente importantes do paciente, mas a doença ela é apenas a ponta do iceberg e nós precisamos realmente acessar todo o resto que está submerso. É preciso identificar, tratar e ressignificar aquilo que está causando o desequilíbrio de todo o sistema. Bom, como um sistema terapêutico, os florais, eles oferecem então um tratamento 100% natural, à base das flores, sem efeitos colaterais, que pode ser indicados para todos os pacientes, para as mamães, os bebês, adolescentes, adultos, idosos, sendo utilizado também para os animais e para as plantas. Pode também ser utilizado com outros medicamentos, normalmente os alopáticos, sem qualquer tipo de interferência. Inclusive, o tratamento com os florais de Bach é admitido desde a década de 70 aqui no Brasil pela Organização Mundial da Saúde. Bom, o Dr. Bach ele conseguiu observar o potencial de transformação contido em cada uma das flores que compõem o sistema. E esse sistema, então, é um método natural de cura que atua diretamente
sobre a personalidade do paciente e sobre os estados emocionais, e não sobre a doença física, né, ali os sintomas. As essências, elas começam a atuar no corpo mais sutil e vão atravessando várias camadas até chegar no corpo físico, o corpo mais denso. Então, não cura diretamente a doença física, mas ajuda a combater ela. Ou também ajuda o paciente a entender o processo, a adaptar a sua vida e também viver de uma forma mais harmônica possível. Bom, claramente o Dr. Bach, ele sabia com profundidade o quanto as questões emocionais e psicológicas eram as geradoras das somatizações no corpo. O que nós conhecemos como a doença é o resultado produzido no corpo referente às interferências entre os estados emocionais e mentais do indivíduo. Mesmo o tratamento no nível físico sendo aparentemente eficaz e bem sucedido, nós sabemos que se trata somente de um alívio muitas vezes temporário, que se não eliminar a causa real daquele desconforto, a matriz, esse processo ele fica como se fosse num looping, retornando ali os desconfortos. Então é importante tratar a matriz. Bom, as essências florais, elas atuam diretamente, então, no campo emocional, sobre, por exemplo, ansiedade, tristezas, angústias, inseguranças. Enfim, essas essências são divididas em 7 categorias. A primeira categoria, do medo. A segunda, indecisão. Terceira, falta de interesse pelo presente. Quarta, solidão. Quinta, preocupação exagerada com os outros. Sexta, sensibilidade e influência de opiniões alheias. E a 7ª categoria, para desalento ou desespero. Bom, dentro de cada categoria se encontram as essências que irão atuar sobre determinados padrões da sua categoria. No vídeo O que existe além da alopatia, parte 2, eu compartilho com você informações sobre cada uma das essências que compõem esse sistema e também eu trago a referência de cada uma das categorias citadas. Mas eu vou antecipar agora para você as essências que compõem a categoria do medo, para que você já possa ir se familiarizando com esse sistema de tratamento e realmente ir se conectando com as essências. Bom, florais para medo, insegurança e pânico. As essências que compõem essa categoria são Mimulus, Rock Rose, Cherry Plum, Aspen e Red Chestnut. Essa essência, ela é destinada para tratar, por exemplo, as pessoas que sofrem muito pelos que amam. Para aquelas pessoas que ficam num estado constante de preocupação, se antecipando como se algo ruim fosse acontecer. Então fica realmente ali num processo muito grande de aflição, de ansiedade. Bom, os florais são como chaves. Eles possuem o poder de liberar acessos internos riquíssimos que ajudam no processo de autoconhecimento, de cura e de transformação. Bom, o Dr. Bach concluiu nas suas pesquisas que a personalidade e as atitudes afetam diretamente o estado de saúde. Então, nesse sentido, a personalidade deve ser levada muito mais em conta, sendo acrescentada na avaliação e inclusive na construção do tratamento. Se torna realmente um foco mais relevante do que apenas os sintomas. Um dos grandes diferenciais em tratar o paciente, não a doença, é ter constantemente essa oportunidade, de refinar
essa capacidade de identificar os pequenos detalhes, né, nas informações importantes que fazem toda a diferença, inclusive na seleção das melhores essências. Bom, eu vou compartilhar com você alguns exemplos, né, de cenários para que você entenda na prática como essas essências podem impactar a vida do seu paciente. Então, eu vou trazer aqui o caso de uma paciente, né, que tem um alto nível de ansiedade. Vou trazer também duas variações de diagnóstico e tratamento. Vamos então investigar qual é a raiz dessa queixa. Antes de me aprofundar nesse caso, eu quero dizer que qualquer pessoa pode escolher uma essência que sinta mais afinidade e tomar. Mas para um acompanhamento terapêutico é necessário um profissional especializado e devidamente preparado para atuar como um agente de transformação. Mas voltando para o caso aí da paciente com a queixa da ansiedade. Então, através de um acompanhamento que acontece durante a consulta, é possível identificar, por exemplo, que essa ansiedade relatada ela tem a matriz em uma escolha difícil que ela precisa fazer entre duas oportunidades importantes de emprego. Nesse caso, o floral escleranthus é indicado porque ele atua nesse cenário de variação de estado de espírito, de angústia, de ansiedade pela dificuldade de decidir entre duas coisas. Equilibra as ideias e as emoções. Esse floral ele também combate a irritabilidade, oscilações de humor, insegurança e auxilia na correta tomada de decisões. Um outro cenário, uma outra possibilidade, seria identificar que a matriz dessa ansiedade estaria num evento que estaria para acontecer, onde essa paciente precisa participar como palestrante a primeira vez. E ela sempre foi tímida, sempre teve medo de falar em público. Bom, nesse caso, o floral Mimulus, ele é o mais indicado. Por quê? Ele vai cuidar de medos conscientes, no caso de falar em público. Ele desperta internamente a virtude da coragem, trazendo clareza que os medos, eles realmente são produtos da mente, ficam ali como fantasmas, né? Bom, que são também informações distorcidas, então é preciso enfrentar para crescer, né? E também para reequilibrar essas emoções. Esse floral Mimulus, ele então auxilia a enfrentar as limitações, ele vai atuar sobre a ansiedade, sobre o medo, o nervosismo e também a timidez. E auxilia na realização de novos projetos, né? Sempre ancorando ali a coragem de ir em frente. Bom, cada flor possui características específicas que vão ativar virtudes que estão adormecidas no paciente, estimulando então essa recuperação e a reintegração de todo o seu ser. Cada paciente tem acesso à sua fórmula, que é uma fórmula personalizada, e dentro de um frasco como este, um frasco de 30 ml, pode conter de 1 a 6 essências, em sua forma mais concentrada, também conhecida como tintura-mãe. Elas são preparadas em Mount Vernon, na Inglaterra, no Bacenter. E também são produzidas, na verdade, através de 2 métodos. O método de fervura e o método solar. O método de fervura, ele é utilizado para flores que são cultivadas no período de inverno e de outono. O método solar é utilizado para as flores da primavera e do verão.
Então, as flores elas são colhidas, colocadas em um recipiente com água e ali elas permanecem até murchar. Depois elas são retiradas e aquele líquido se torna então a tintura mãe, concentrada, o princípio bioenergético daquele floral. E se adiciona o brand para conservar essa essência, né? Porque elas saem da Inglaterra e são enviadas para o mundo todo. Bom, este composto concentrado, ele é desenvolvido com 5 essências e ele é chamado de rescue. Essa tintura mãe faz muitos vidrinhos que geralmente são vendidos nas farmácias de manipulação, diluído num frasco de 30 ml, que é exatamente o frasco do tratamento. Nesse frasco são colocadas 2 gotas de cada essência concentrada, água mineral e brand nas proporções específicas. O brand ele é o conhaque e ele pode ser substituído por vinagre de maçã ou glicerina. As crianças adoram a glicerina. Esse floral diluído, ele pode ser manipulado nas farmácias e também por terapeutas florais especializados. Eles são utilizados durante todo o mês até a próxima consulta, onde essas essências são reavaliadas e alteradas dentro de cada necessidade apresentada. Geralmente segue a prescrição de 4 gotas, 4 vezes ao dia. A duração do tratamento, ela pode variar de pessoa para pessoa, mas é possível ter uma média. Vou trazer algumas referências aqui para você. Então, para problemas mais simples e agudos, leva-se em torno de 3 a 4 meses. Para problemas mais crônicos, em torno de 5 a 8 meses, um pouquinho mais. Mas é muito interessante que nas crianças, nos animais, nas plantas, nós observamos os resultados, eles acabam realmente surgindo muito mais rápido. Isso acontece porque eles realmente possuem uma postura de disponibilidade, diferente muitas vezes de um adulto, que, por exemplo, pode questionar ou ficar ali mentalmente questionando a eficácia do tratamento, mesmo tendo comprovações pelo mundo inteiro. Percebe como o pensamento é sabotador? Ele chega até a questionar a lógica, né? Mas é normal, uma parte da mente, ela vai tentar fazer isso mesmo, como uma forma de autopreservação, a preservação daquele mecanismo, mesmo que ele esteja sendo prejudicial. Por isso é tão importante sequenciar corretamente o tratamento com os florais, para que eles possam atuar profundamente sobre o desafio que o indivíduo está vivendo no momento. Além de trabalhar muito forte o despertar das virtudes referentes a cada uma das essências que foram selecionadas. Bom, o Dr. Bach, ele foi o precursor da terapia floral. Através da sua descoberta, foram desenvolvidos outros sistemas florais também, como os florais de Saint-Germain, de Minas, do Alasca, entre outros. Bom, eu espero que você tenha absorvido todas essas informações preciosas que eu compartilhei com você e eu desejo que elas possam também beneficiar todos os seus pacientes. Até breve, um grande abraço!